praticamente 90% dos meus aportes são renda fixa. Eu entrei na Bolsa de Valores pensando que sabia e acabei também me dando mal em algumas ações e algumas ações que estavam no lucro eu vendi. Você só aprende errando, né? Infelizmente, Bolsa de Valores é isso. Você erra, depois você aprende. Fazendo em criptomoeda, que eu acredito muito na criptomoeda, mas a longo prazo. É um mercado altamente especulativo. Sim, altamente. Futurista. Além de ele ser administrador, além de ser especulador, além de ele ser investidor, ele também é empreendedor. Fala pessoal, estou aqui com meu parça Cícero, formado em administração. A gente vai bater um papo descontraído. Espero que você goste de mais um vídeo aqui no canal. Ele se formou em administração. Qual ano? Administração de empresa, 2013. 2013. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte: vale a pena se formar em administração, Cícero? Vale muito a pena. A administração de empresa é uma área que abre um leque muito grande. Você pode trabalhar em várias áreas, vários setores. Eu, por exemplo, já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa de logística. Hoje, atualmente, sou professor de logística e assistente administrativo. Então, vale muito a pena. Vale, né? Sim. Você sabe mais ou menos, um chute aí, quanto a pessoa vai gastar para se formar em administração, caso ela pague, né? Porque tem administração... Sim. Pública, né? Tem administração... de escola privada, né? Tem administração de escola privada, que você faz o... Como é que é o nome? Enem? Como é que é o nome? Vestibular. Você faz o vestibular... Não, vestibular não. O pessoal vestibular. faz Enem. Não, a pública é Enem e particular vestibular. É pública, eu tô aprendendo aqui com ele. Pública é Enem, né? Como é que é? Isso, pública é Enem. E a particular é vestibular. Então tá. Então, vamos dizer, uma faculdade vai levar mais ou menos 4 anos para você se formar. Média 4 anos. Dá um chute aí, quanto a pessoa vai gastar mais ou menos para se formar em administração pagando, né? Pô, são 4 anos, 48, se a gente botar aí, passar lá R$1.000, vamos arredondar, R$1.000. Uns 50 mil reais. 50 mil reais para se formar? 50 mil reais para se formar, sem a especialização, que depois você escolhe uma área e se especializa. Igual você especializei em logística, então você tem que fazer uma pós-graduação ainda, aí gasta mais uma graninha ainda, entendeu? Depois que a pessoa se formar em administração, a pessoa pode trabalhar em qual área? Explica aí pro público aqui do canal. Então, como eu te falei, logística, marketing, financeiro, recursos humanos, várias áreas. O ideal é que você acabe a administração de empresa e faça uma especialização da área que você quer ingressar, né? Então o leque é bem grande, né? Muito grande. Todas as empresas precisam de administradores. É uma função vital para as empresas. Uma empresa mal administrada não vai bem. Não vai bem. Bem interessante. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vai falar sobre ações. Ele se lascou no mercado de ações, comprou a ação da Casa Bahia, se lascou, comprou a ação da Oi, isso há 5 anos atrás, né? Esse vídeo está sendo realizado em setembro de 2024, tá, galera? E conta um pouco aí, bem rapidinho, resumidamente, essa especulação que você fez, eu fiz também, se lascou. Conta aí essa história aí. Bom, na época, 2019, 2020, estava aquele boom ali, né? E Via Varejo estava se valorizando muito. A Oi tinha um burburinho de futuro de valorizar muito. Então eu investi uma pequena parcela aí do meu capital. Consegui tirar alguma coisa da Via Varejo, consegui tirar um pouco da Oi, mas até hoje estou com uma grana agarrada, bem desvalorizada, aí 80% do capital perdido nas duas. Se as duas não está perdido porque ele não vendi. Porém, como eu te falei, eu tive uma parcela de lucro nela que eu fiz um day trade, não, swing trade, né? Só que no último swing trade, apesar que a Oi, o que eu deixei lá era meu lucro. Então a Oi tô no 0 a 0. Agora Via Varejo eu tô no Varejo. Você chegou a fazer um trade, né, na Casa Bahia, que antigamente era Via, né? E
e acabou, o primeiro trade deu certo. Deu certo. O segundo você está agarrado, Não, né? Tá agarrado. Para você que está começando no mercado de ações, você tem que ter muito cuidado. Tem muita influência aí, tem muita influência dando conselho furado para você. Sim. Em relação a criptomoedas é a mesma coisa, não é verdade, Cícero? Sim, sim. Tem que estudar tanto lendo o edital aí das empresas, né? As informações da empresa, mas não ir muito para o YouTube. Eu estava comentando com ele o que a gente ia falar nesse podcast. E aqui o canal, eu falo muito sobre finanças, etc. Eu estava falando com ele o seguinte: quanto mais cedo você começa no mercado de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, e hoje praticamente 90% dos meus aportes são renda fixa. Eu entrei na Bolsa de Valores pensando que sabia e acabei também me dando mal em algumas ações e algumas ações que estavam no lucro eu vendi. Estou agarrado em várias ações. E quanto mais cedo você começar no mercado de ações é melhor. Hoje ele está com 43 anos. Talvez se ele começasse com 30 anos, não levava... Explica de uma forma mais resumida. Se ele começasse mais cedo, ele teria mais experiência e não entraria em tanta furada, não é verdade? Continuando no seu gancho, né? Você só aprende errando, né? Infelizmente, Bolsa de Valores é isso. Você erra, depois você aprende. Bom tempo negativo. Agora, 2023, 2024, minha carteira ficou no azul, né? Pode dizer que ela ficou no azul. Meu lucro é maior do que o meu prejuízo. Hoje em dia. Né? Hoje em dia. Mas no início, quando a gente comecei a investir lá em 2018, 2019, a gente ia muito por demanda, muito pela internet, né? Compra isso, vende isso e tal. E às vezes a gente comprava só pela indicação do influencer. Mas é verdade que você tem que estudar ali, né? Aportar todos os meses. E como é que tá a sua carteira hoje, depois dessas bordoadas que você levou aí na Bolsa de Valores? Tô bem, tô diversificando bem, tô aí, digamos aí, com 50% em Bolsa de Valores. 40% do meu investimento, do meu capital, tá na renda fixa, em bons investimentos aí, acima de 115, 120 do CDI. E aí 10% eu tô fazendo em criptomoeda, que eu acredito muito na criptomoeda, mas a longo prazo. É um mercado altamente especulativo. Sim, altamente. Futurista. Então, pessoal, além de ele ser administrador, além de ser especulador, além de ele ser investidor, ele também é empreendedor. Ele montou uma pequena lojinha que vende capas de celular, acessórios. Ele vai passar um pouquinho só a experiência dele sobre esse assunto, porque parece fácil. Mais uma vez, você tem que ter cuidado com os influencers aqui na internet. Monta negócio, você vai se dar bem. Não é bem assim não. Ele vai contar bem rapidinho a história dele, que ele montou e nos 2 primeiros anos se deu bem, depois começou a concorrência. Conta bem rapidinho para o pessoal entender que não é fácil empreender, como não é fácil investir em ações, etc. Conta rapidinho sua história, assim, bem resumidamente, sobre sua lojinha que você montou. Tá aqui próximo aqui do bairro que eu moro. Conta aí. É uma loja de bairro, tá, pessoal? Sim. Foi uma experiência muito boa, sempre quis empreender. Como o Alex falou, empreender não é fácil, tem que ter muita boa vontade e também tem que ter um pouco de experiência. Como eu sou formado em administração de empresas, para mim, eu tive um pouco de facilidade, porque eu entendo da área de finanças, né, de contabilidade. E entrei numa área muito boa. Hoje, a área de celular, né? Todo mundo, igual a gente já conversou, todo mundo precisa do celular para trabalhar, para estudar. Então, hoje, uma família, todos têm celular, da criança ao mais idoso, todos têm celular. Então, eu estou no ramo aí de celular, capa, película, carregador, cabo, acessório, faço manutenção também. Então, eu acredito que esse mercado tem um longo tempo de vida, igual a gente já conversou sobre. E é um ramo muito lucrativo, dá uma margem de lucro boa também. Porém, contudo, o mercado está ficando pesado, né? Por causa da concorrência. Por causa da concorrência. Quando eu abri a loja em 2019, 2020 ali, no meu bairro eram uns 3, hoje somos 6, então você imagina, né? Bruno, isso é interessante que ele está falando aqui. Muitas pessoas falam, empreenda, você vai se dar bem, mas você não consegue lidar com certas circunstâncias que acontecem no meio do caminho. Sim.
é concorrência, é sócio que te deixa na mão, não é isso? Sim. Explica mais ou menos aí. A própria violência, né, do bairro. Dependendo do bairro que você mora, quando a gente abriu, o bairro era um pouco violento, né? Hoje está mais calmo, a gente não tem nenhuma ocorrência, graças a Deus, mas a gente trabalha com insegurança também. E acontece vários problemas no meio do caminho que às vezes muita gente pinta como fácil empreender. Não é fácil, é desafiador. E a gente tem que estar estudando sempre, tem que estar buscando os melhores preços, os melhores produtos e o diferencial, o bom atendimento. É bom atendimento também, é um diferencial. Cara a cara, você e o seu cliente é o diferencial de qualquer empresa. Na minha opinião, é um diferencial muito grande. Tá? E eu creio que por eu ter esse feedback da administração, eu consigo atrair mais clientes para a minha empresa. E você não fica lá, né? Você tem funcionários atualmente não fico, porque os 2-3 primeiros anos eu trabalhava muito. Hoje não, hoje eu consigo ter uma liberdade, até porque é liberdade financeira. Você vai montar um negócio o negócio trabalhar para você. Trabalha para você. Mas não é fácil. Tem que ter muito cuidado com os influencers, pessoal. Tem que ter muito cuidado. Porque é tão bonitinho, você vê uma coisa assim arrumadinha, mas você não sabe como é difícil empreender, você não sabe como é difícil fazer um vídeo igual esse aqui. A pessoa não sabe, mas é tudo bonitinho para vocês aí que estão vendo, não é verdade? Hoje, analisando o mercado, o futuro, eu acho que as profissões futuristas aí é tecnologia. Se você quer se dar bem no futuro, tem que investir e estudar em tecnologias. Porque daqui a 10 anos... Tá todo mundo para esse caminho, né? Daqui a 10 anos o que a gente está fazendo aqui talvez vai ser obsoleto, vai estar tudo diferente. Então, estude tecnologia, entendeu? Que é um caminho bem bacana, né? Sim, eu acho que vai ter um longo caminho em muitas áreas, né? Não vai parar, né? A inteligência artificial, as máquinas, aí tem um grande potencial de estar substituindo humanos em algumas funções. Então, você tem que estar atento para estudar sobre isso. É verdade. Então, a gente vai finalizar por aqui. Esse foi o primeiro bate-papo. Vai ter muitos bate-papos assim. Vou trazer outras pessoas, talvez. Perfeito. Vamos ver o feedback de vocês. Deixa um like aqui. E vai ter vários cortes desse vídeo, entendeu? Vou cortar ele várias vezes e depois vou fazer outros bate-papos. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto, é só o começo.